Hi, everybody. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, assim como vocês estudantes estejam em casa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Me chamo Franciele Costa e sou professor de língua inglesa, tá? E é um prazer imenso estar aqui nesse projeto da RPTV e da Nona Direc Currais Novos. E a partir de agora, desse momento, iremos introduzir na nossa disciplina de língua inglesa aspectos inerentes à avaliação do Enem. E espero que seja de muita utilidade para todos vocês que irão prestar esse exame, que vocês tirem proveito dos nossos conhecimentos compartilhados aqui nesse canal, ok? E espero que vocês estejam prontos para, de certa forma, interagir conosco também. Se puderem fazer as anotações necessárias das nossas aulas, não só de língua inglesa, mas de todas as outras áreas inerentes à avaliação do Enem, ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês que é a nossa primeira aula e a partir de hoje a gente vai começar a desenvolver com vocês aspectos, como eu já falei, teorias e técnicas para ajudar todos vocês a se saírem bem na prova e a partir daí tirarem muito proveito desse nosso conhecimento compartilhado aqui, ok? Bom, primeiro de tudo, vamos aqui para a tela e eu gostaria de passar para vocês sobre a matriz de referência, tá ok? De língua estrangeira moderna. O que é que o Enem exige de nós, né, de vocês alunos, para que vocês se saiam bem na prova e interpretem-a de forma adequada para terem um bom resultado. A língua inglesa moderna, ela está na área de competência 2, que seria conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais, ok? Dentro desses aspectos da competência de área 2, nós temos as habilidades definidas. A habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna a seu tema. Então, como vocês podem observar, né, a prova de língua estrangeira vai exigir que vocês conheçam algumas dessas expressões, alguns desses vocábulos, pôr em prática para se darem bem nessa prova e terem sucesso nessa prova. A habilidade 6, utilizar os conhecimentos de língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso às informações, tecnologias e culturas. Então, haja vista que todo aluno deve ter, além do seu conhecimento teórico nas suas disciplinas, um conhecimento de mundo que abrange as informações tecnológicas, como também culturais. A habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social, né? Nessa habilidade 7 está inserida todas as estruturas, né, que nós estudamos durante todo esse ano, que são inerentes à questão estrutural da língua em si e o seu uso social, qual é a sua função social. E na habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística, ok, pessoal? Mais um requisito de habilidade que a nossa prova do Enem exige que o aluno tenha, né? Como eu já falei aqui, a questão do conhecimento de mundo, tá? A sua diversidade cultural, os seus aspectos. Haja vista que a cultura é inerente a onde você mora, aonde você reside. Então, o aluno também tem que ter esse conhecimento cultural e, ao mesmo tempo, o aspecto linguístico, que cada cultura predomina nesse aspecto. Ok, pessoal? Então, é importante enfatizar esses aspectos aqui para vocês, para que vocês tenham em mente do que vocês precisam conhecer, tá? Para aplicarem dentro da prova, né? E saberem do que vocês podem aguardar e se preparar para quando a prova de língua estrangeira estiverem nas mãos de vocês. Ok? Na próxima tela, eu gostaria de introduzir aqui para vocês
algumas informações que eu acho de suma importância na questão da língua inglesa em si. Haja vista que nós temos muitas dificuldades em trabalhar com língua estrangeira, né, na escola pública. Todos vocês sabem disso, que a língua inglesa é uma língua universal, mas nem todo mundo tem a habilidade ou interesse, talvez, de aprendê-la, essa língua maravilhosa. Mas eu gostaria de deixar claro para vocês que a língua estrangeira, ela, no caso de língua inglesa, ela requer também conhecimento de mundo, tá? Então, o que eu oriento a todos vocês, estudantes, é que vocês pensem na hora da prova, ou quando se depararem com o texto, pensar um pouco fora da caixinha, nas entrelinhas. Porque às vezes o aluno está muito preocupado com o vocabulário, com a estrutura gramatical, mas ele esquece também de fazer a interpretação textual, observar o que tem dentro das entrelinhas, né? Na maioria das vezes as questões estão ali por um detalhe no enunciado, em alguma das alternativas, mas pelo fato dele estar tão preocupado com as questões de estruturas gramaticais, de expressões, ele acaba cometendo alguns equívocos. Mas eu trouxe um exemplo aqui bem interessante para ilustrar o início dessa nossa aula. Eu trouxe aqui duas palavrinhas, tá? Que eu garanto que todos vocês conhecem essas duas palavras. Essas duas palavras estão inseridas dentro do nosso cotidiano, né? E eu tenho certeza que todos vocês conhecem essas duas palavras. Daí eu pergunto, o que é que vocês, de antemão, podem me dizer qual o significado dessas duas palavras olhando por si só? Logicamente, vocês vão dizer, professor, é lógico, water ou water significa água e milk é lógico que significa leite. Isso aí é óbvio, com certeza, é óbvio. Mas o que eu quero salientar para vocês e deixar bem claro é que, como eu já falei, que a gente comece a pensar nas entrelinhas, pensar fora da caixinha, tá bom? Eu vou colocar as situações de acordo com essas palavras para vocês entenderem como funciona essa dinâmica que é a língua inglesa, ok? Então eu tenho esse primeiro exemplo aqui. Teacher, can I drink water? Ok? Então aqui eu tenho uma pergunta, né? Onde significa um aluno se dirige ao professor, pede, né, por favor, se ele pode beber água, tá? Então, está claro para vocês que a palavra water, nesse contexto, ela está significando água. Só que, o que eu quero enfatizar para vocês, alunos, é que a gente comece justamente a pensar fora da caixa. O water, nessa oração, ela não deixa de ser um substantivo. Mas, se formos falar na formação da palavra original, o water é um verbo. É um verbo que pode significar molhar, aguar, regar, ok? Observem o exemplo com mais atenção. Teacher, can I drink water? Professor, eu posso tomar água? Agora, observando novamente essa segunda oração. I need to water the plants. Observem, queridos alunos, que na segunda oração, a palavra water, ela já mudou de contexto, tá? Ela não tem mais um significado de água. Na segunda oração, a palavra water, ela tem um sentido de verbo, tá certo, gente? Ela tem um sentido de verbo. O que é que significa essa segunda oração, gente? Eu tenho que regar, aguar as plantas, ok? Eu espero que a maioria de vocês tenham esse conhecimento a princípio, tá? Na primeira oração eu tenho um substantivo e na segunda oração eu tenho um verbo com a mesma grafia, ok? Agora vamos para o segundo exemplo, milk. Como no primeiro, eu tenho a seguinte oração, I drink milk every day. Ora, lógico, eu bebo leite todos os dias, né? Leite é uma bebida saudável, nutritiva. Então,
eu bebo leite todos os dias, no café da manhã, eu tomo leite à noite, antes de dormir, que é um alimento totalmente nutritivo e útil para a minha saúde, ok? Observando a segunda oração, olhem e observem como muda o contexto. I need to milk the cow. Pessoal, o que é que significa cow? O significado de cow, logicamente todo mundo sabe o que significa vaca, ok? Em português. Só que, algum de vocês dão leite para vaca? Vocês dão leite para vaca? Acredito que não, né? Qual seria o sentido dessa segunda oração, gente? A segunda oração tem sentido de quê? I need to milk the cow. Como eu já falei anteriormente, eu tenho agora um verbo e não mais um substantivo. É interessante que vocês observem esses aspectos. Eu preciso ordenhar a vaca, pessoal, né? Eu moro numa belíssima fazenda, tá? Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, 4 da manhã, né? Nesse período do inverno, do friozinho, da chuva, tá bem verdinho, é gostoso demais acordar numa fazenda, né? Então eu acordo às 4, 5 da manhã e vou tirar o leite da vaca, porque vaca não dá leite, vocês sabem disso. Então eu tenho que ir lá e ordenhar a vaca. Então, é interessante que vocês notem essas duas características, pessoal. Eu bebo leite todos os dias e eu preciso ordenhar a vaca, retirar o leite da vaca. Então foram dois exemplos muito bem claros de que o inglês, a língua inglesa, né, e seus elementos, dependendo do contexto, suas orações, né, elas vão conter significados diferentes com a mesma palavra. Eu acredito que a maioria de vocês venha a saber que a língua inglesa, ela consiste de menos palavras do que a língua portuguesa, não é? Na construção teórica da língua inglesa, nós temos essas características, diferente da nossa língua portuguesa, onde para cada ação, tá, a gente tem uma palavra diferente, uma formação de palavra diferente. Na língua inglesa, na maioria das vezes, nós utilizamos uma palavra só para várias ações. Então, é a partir daí que eu quero atentar para vocês, estudantes, é que vocês comecem justamente a observar fora da caixinha. Começa a colocar um olho fora do texto. Começa a raciocinar de acordo com o contexto. Esses exemplos são da mesma palavra, só que com significados diferentes. Eu acredito que seja esses um dos motivos que a maioria de vocês estudantes talvez não venham a gostar da língua inglesa, mas porque não observam esses aspectos, né? Então, se vocês estiverem atentos ao texto, ao que está se tratando o texto, então vocês irão ter uma noção, irão ter uma tradução não literal e uma interpretação mais aprofundada do que se pede nas questões, dentro dos textos, dos artigos, né, e etc. E é interessante que, de acordo com a oração, determinada palavra pode ter significados diferentes, como o exemplo que eu acabei de dar para vocês, ok? Então, eu espero que vocês comecem agora a observar com mais clareza, né, com mais atenção, os textos, os artigos, né, a origem, para que vocês não caiam nesse tipo de armadilha, tá ok? Vamos adiante aqui para a tela e, como é nosso primeiro encontro, eu gostaria de enfatizar também que a língua inglesa, ela é composta de vários elementos técnicos para que o aluno, ele venha a ler os seus textos de uma forma mais direta, ok? Nós chamamos isso de técnicas de leitura, que são inerentes ao inglês instrumental, que é aquele inglês, não é, para fins específicos. Então eu quero dizer para vocês, e é o que eu me refiro nas minhas aulas, aos meus alunos, que qualquer pessoa que não tenha nenhum conhecimento da língua, mas se depara com o texto, e se ele tiver
algumas técnicas em mente, se ele tiver estudado, se tiver sido ensinado, eu tenho certeza que esse aluno ou qualquer outra pessoa, ela vai conseguir extrair alguma informação de qualquer texto em língua inglesa. Que isso fique bem claro, com o uso dessas técnicas de leitura. Então eu trouxe para vocês aqui na tela, nós vamos, no decorrer das nossas aulas, eu vou aplicar aos poucos essas técnicas, que são várias técnicas, mas no decorrer nós vamos aprender uma por uma. Eu sempre vou enfatizar aqui para vocês o conceito de algumas delas. Hoje, para início de conversa, eu trouxe para vocês a técnica de skimming. Então, o que é que significa skimming, pessoal? Skimming, na forma literal, significa passar levemente sobre, ok? Skimming consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. O leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos. Então, todo esse detalhezinho que vocês estão vendo aqui entre parênteses, pessoal, são as pistas tipográficas. São essas informações contidas nos textos. Como já falei, números, as datas, os gráficos, as fotografias, figuras, as palavras destacadas, né? Negrito, itálico, cabeçalhos com uma fonte maior e etc. Cognatos e falsos cognatos. E tudo que possa ser tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral, que nós chamamos em inglês de General Comprehension, sobre qual assunto o texto se discorre. Então vocês observaram aqui, pessoal, na tela, que essa técnica de skimming é uma técnica super importante, que ela pode já começar a ser aplicada, né? Nós vamos aplicar essa técnica aqui no decorrer das aulas, dos nossos textos, e que vocês podem tirar muito proveito dessa técnica, tá ok? Ela fala aqui, onde eu sublinhei, de cognatos e falsos cognatos. O que seriam cognatos? Né? Cognatos são aquelas palavras de origem latina, que tem, né, que consiste a sua grafia semelhante à língua portuguesa. Né? São palavras muito parecidas com o português, que são de origem latina, que contêm, não só na língua inglesa, mas em outros idiomas também. E é muito importante observar esses aspectos, né, dos falsos cognatos e dos cognatos, que irão nos ajudar muito, né, na leitura de um texto. Outro ponto importante, pessoal, na técnica do skimming, é onde o aluno, né, o leitor, ele pode extrair a ideia central do texto, a ideia geral do que é que o texto está se referindo, para quem ele está sendo escrito, para quem ele foi escrito, qual a ideia, qual o conteúdo, qual o assunto desse texto, tá? A técnica de skimming, ela vai consistir para que você, em poucas palavras, que você consiga adquirir essas informações, você extrair a ideia central do texto, o assunto, ele está falando de quê, ok? Então, essa técnica de skimming, ela consiste em que você, à primeira mão, você passe os olhos sobre o texto, fazendo uma leitura rápida, tá, pessoal? Uma leitura sem perca de muito tempo, para que você consiga extrair alguma informação importante da qual você necessita, ok? Pessoal, eu trouxe para vocês agora, né, a gente vai começar a trabalhar alguns textos aqui, ok? E nesse primeiro texto que está aqui na tela, eu gostaria que a princípio vocês só fizessem dar uma olhada para ele. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma espécie de texto que nós chamamos de texto padrão. O que seria esse texto padrão? É um texto onde consiste um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá? E é um texto que não contém muitas informações, vamos dizer assim, de elementos de figura de linguagens, tá? Eu não contém aqui fotografias, não contém nenhum tipo de gráfico. Então nós chamamos esse texto de um texto padrão. Então, não existe uma receita de bolo para você
Quando você se deparar com esse texto, eu falei receita de bolo, uma receita que seja a assertividade de 100%, na qual você aplique ela e fala assim, não, professor, agora eu vou aplicar essa técnica e eu vou acertar a questão, né, de cara. Então, isso aí, pessoal, é algo que a gente não pode ter como garantia, tá? Mas a nossa orientação, e eu vejo a maioria dos professores também de língua inglesa orientar os alunos, é que ao se depararem com um texto padrão, ele vá direto para o enunciado da questão. Haja vista que o Enem, as provas, não só de língua inglesa, mas como todas as outras, vocês vão necessitar de muito tempo, né? Vocês não têm como perder muito tempo em uma questão. Haja vista que o tempo é muito curto. Então, quando vocês tendem a perder tempo, isso vai afetar o psicológico, tá? E vai bater aquele nervosismo e acaba que vocês não tenham um desempenho esperado por estarem ansiosos para que dê tempo resolver todas as questões. Então, a nossa orientação, e a maioria de todos os professores, né, que a gente conversa, é que ao se depararem com um tipo de texto padrão, no qual da tela, vocês irão direto para o enunciado da questão. Então, vamos para observar o que esse enunciado, primeiro, ele pede de nós, tá bom? Então, ele diz o seguinte: informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe, letra A, expor as maiores conquistas da sua empresa. B, descrever suas criações na área da tecnologia. C, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. D, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. E, discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Opa! Vocês observam, pessoal, aqui na tela, que esse enunciado já nos trouxe algum norte, não é verdade? O enunciado fala de quê, pessoal? Que informações sobre pessoas famosas são recorrentes da mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Aí ele pergunta, ponto. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então, pessoal, está claro aqui que lá no texto você já tem uma ideia de que o texto está falando sobre Steve Jobs, não é? O que é que esse texto propõe? O que é que o texto pede? O que é que o texto está se referindo de Steve Jobs? O que é que o texto está falando sobre Steve Jobs? Então, a partir daí, você já conecta o seu conhecimento de mundo. O que é que você sabe sobre Steve Jobs? Quem é Steve Jobs? Quem é essa pessoa? O que é que você tem de conhecimento prévio sobre Steve Jobs? Então, é importante que, nesse enunciado, o aluno ele já tenha uma noção, não é, que está falando sobre Steve Jobs, embora ele não tenha nenhuma ideia do que o texto lá venha a ter algum conhecimento de expressões ou de item gramatical, nada disso. Ele está sabendo já, nós estamos sabendo que o texto fala sobre Steve Jobs. Então, vamos voltar ao texto e agora fazer uma leitura, né, de skimming rápida e tentar extrair alguma coisa para que a gente possa resolver a alternativa correta, ok? O texto diz o seguinte, né? Steve Jobs, A Life Remembering, 1955 to 2011. Reader's Digest, CA, takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. CAO, tech guru artist, there are few corporate figures as famous and well regarded as a former Apple CEO Steve Jobs. His list of achievements is staggering in his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. With his passing on October 5, 2011, Reader's Digest.ca looks back at some of his greatest achievements and pays our respects to a digital pioneer who helped pave the way for a generation of technology and possibilities few could have imagined.
Então, pessoal, o que é que esse texto está se referindo, né? Steve Jobs, uma vida para ser relembrada, né? Aqui está o ano, né, do nascimento e da morte dele, né? 1955, faleceu em 2011, né? Isso aqui foi um texto, pessoal, retirado da revista Reader's Digest, uma revista muito famosa, né, que surgiu na década de 50, 60 nos Estados Unidos. E ela relembra Steve Jobs e sua contribuição para o mundo digital, né? É um tech guru, né? Um guru da tecnologia, um CEO e um artista. Uma das maiores personalidades, né? E bem conceituadas, tá? Criador da Apple, tá, gente? Steve Jobs. Sua lista de realizações é impressionante, tá, pessoal? Staggering. E sua contribuição para a tecnologia moderna, mídia digital e, de fato, como um todo, não pode ser subestimado, ou seja, não pode ser esquecido, tá? A figura de Steve Jobs, sua contribuição para o mundo digital e a tecnologia, não pode ser esquecido, deixado para trás, ter ficado no anonimato, ok? Com sua morte em 5 de outubro de 2011, né, a revista Digest.com relembra algumas dos seus maiores feitos, achievements, ok, pessoal? Realizações, tá? E presta uma homenagem, ok, pessoal, ao pioneiro digital, tá? Que ajudou a abrir o caminho, tá? Da geração tecnológica, tá, pessoal? E homenageia, né, os seus inventos, né, pessoal? As suas criações, como poucos tentaram criar ou imaginaram. Então, esse breve texto, ele fala um breve resumo da trajetória de Steve Jobs, né? Como um guru da tecnologia, um criador, né? Era também um artista e uma pessoa que revolucionou a tecnologia em geral e o mundo digital do qual nós temos hoje, fazendo referência à tecnologia, né? E mídias digitais e etc. Então, retornando para as questões, mais uma vez, né? Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe expor as maiores conquistas da sua empresa. Pessoal, em algum momento, se vocês observarem, se o texto fala da empresa de Steve Jobs, da Apple, você faz alguma relação sobre isso, tá? Descrever suas criações na área da tecnologia, ok? Enaltecer sua contribuição para o mundo digital, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias, ou discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Então, pessoal, o texto se refere a Steve Jobs e o que ele propõe. O que foi que o texto propôs com relação a Steve Jobs? O texto fez o quê? Uma espécie de agradecimento, né? Uma espécie de singela homenagem pelo que Steve Jobs fez, né? Como revolução e invenção para as nossas gerações e para a tecnologia e o mundo digital em geral, ok? O texto enaltece totalmente a pessoa de Steve Jobs. Então aqui nós temos como alternativa correta a alternativa C, ok, pessoal? Enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Então um texto não tão, vamos dizer, complexo, mas um texto bom de ser lido, tá? Que qualquer outra pessoa poderia extrair daqui alguns aspectos e ajudar na interpretação do texto, ok? Então vamos adiante e vamos para a próxima questão. Então nós temos aqui, leia o fragmento textual a seguir e responda as questões de 2 a 5. Então, como eu já falei, nós temos outro texto aqui padrão, tá? Onde nós apenas vamos observar ele aqui e já vamos direto para o enunciado, ok? Nós temos, para esse texto, pessoal, 4 questões, ok? Então, nós vamos ver aqui a questão número 2. Nós temos, as técnicas cirúrgicas são invasivas, a que o fragmento se refere, foram inicialmente empregadas no tratamento de, letra A, doença de Parkinson, B, convulsões epiléticas, C, câncer cerebral, D, distúrbios respiratórios. Pessoal, nessa questão aqui, que é a primeira questão referente ao texto anterior, que a gente vai voltar para ele,
Vocês já devem ter observado que esse texto fala praticamente de quê? Já está falando aqui técnicas cirúrgicas, vamos lá, o que mais? Doença de Parkinson, convulsões epiléticas, câncer cerebral, distúrbios respiratórios. Então, à primeira vista aqui, nós temos talvez de cara, vocês podem imaginar um texto médico, né, científico, apesar que aqui a gente tem um nome aqui de algumas expressões, né, da área da saúde, de doenças. Então, a princípio, a gente já faz aquela ligação, já faz aquele link, né, em relação com o texto e com o que a gente espera dele. Vamos partir para a próxima para a gente ter mais uma noção. Aí ele, continuando, as questões seguintes dizem respeito ao dispositivo CyberKnife, composto na linha 6 do texto. Então aqui, pessoal, ele está fazendo referência ao dispositivo CyberKnife. O que significa esse dispositivo? Qual a função dele? O que será? Para que ele serve? Para que é que ele serve? Quando a gente retornar ao texto, a gente vai ver, vai observar o sentido do CyberKnife, dessa palavra aqui. Aí ele pergunta o seguinte: há médicos utilizando em pacientes que apresentam lesão cerebral, transtorno obsessivo compulsivo, tumor broncopulmonar, dificuldade de locomoção, pessoal, ok? Isso aqui é sobre o CyberKnife, ok? Próxima questão. O dispositivo teve origem num hospital do Sistema Público de Saúde na Coreia do Sul, nos Estados Unidos ou numa universidade da rede privada. Em relação ao uso do novo método, pode-se afirmar: a objeção na comunidade médica, impede que ocorram lesões permanentes, reduz os riscos de efeitos colaterais, é aplicado para tratar 4 patologias, tá? Então, pessoal, nós vamos retornar aqui para o texto agora, fazer uma leitura breve, tá? E sublinhar, rabiscar alguns aspectos que o texto fala. Já visto que nós já fomos para as questões e nós já temos uma ideia que esse texto ele está se referindo à questão da área médica, da área da saúde. Está falando de doenças. Nós já tivemos aqui uma breve noção do que o texto está se referindo. Bom, gente, então vamos agora para o texto, fazer uma leitura breve, ok? Brian Reis. For years, cancer patients have had recourse to a non-invasive surgical technique in which doctors zap tumors with focused beams of radiation. The technology was first used on brain cancer patients because doctors can easily clamp the head in 3 places, keeping the tumor rock steady. More recently, the machines have gotten better at compensating for the patient's movement, from breathing, say, allowing doctors to treat tumors elsewhere in the body. Now, doctors at Korea's St. Mary's Hospital are using a device called CyberKnife, made by Acuri in Sunnyvale, California, to treat patients with severe depressions and obsessive compulsive disorder. Other doctors think the technique could be useful to treat 9 Parkinson's and epilepsy patients. Since the radiation creates permanent lesions in the brain, the method is controversial and may take years to win acceptance. Bom, pessoal, então nós, de cara aqui com o texto, né, nós temos a seguinte informação sobre o título do texto, que trata-se sobre o quê? Sobre raios, né, radiologia, né, no cérebro, ok, pessoal? E ele diz o seguinte, né? Há anos, pacientes com câncer, ok? Estão tendo um recurso não cirúrgico não invasivo, uma técnica cirúrgica não invasiva, na qual os médicos eliminam tumores, ok? Com foco na radiação. Tal tecnologia primeiro foi usada em pacientes com câncer no cérebro, ok, pessoal? Porque os médicos podem facilmente
prender, ok, pessoal? Prender a cabeça, segurar a cabeça, deixar a cabeça intacta em 3 partes, em 3 lugares diferentes do crânio. Mantendo o tumor, ok, pessoal? A pedra, né, a rocha do tumor, no caso seria aqui, mantendo o tumor estável, paralisado. Recentemente, essas máquinas estão sendo melhores aplicadas, né? Compensando o movimento dos pacientes ao respirar, ok? Querendo dizer que permite com que os médicos tratem os tumores em qualquer outra parte do corpo, tá, pessoal? Então, essa parte aqui quer dizer que os médicos fazem uma espécie de mobilização no paciente, né? No caso, onde sua respiração, né, e alguns outros movimentos não vão ser afetados e que eles possam fazer procedimentos em outras partes do corpo, ok? Atualmente, os médicos do Hospital St. Mary, na Coreia, estão usando um dispositivo chamado CyberKnife. Então, vocês lembram, pessoal, que lá na questão, uma dessas questões, ela faz referência ao CyberKnife e o que o CyberKnife significa. O que é que o CyberKnife, né, o que é que o CyberKnife está sendo, em que ele está sendo efetivo, né, de acordo aqui com essa experiência, ok? Então, o pessoal do Hospital de St. Mary's na Coreia estão usando um dispositivo chamado CyberKnife, ok? Foi fabricado, pessoal, né, foi construído, né, pela empresa aqui, a Curie, o nome da empresa, em Sunnyvale, na Califórnia, nos Estados Unidos, ok? Para tratar os pacientes com depressão grave e distúrbios, ok? Transtornos de obsessão compulsiva. Assim, os médicos acham que essa técnica poderá ser útil para tratar, tá, pacientes com epilepsia e mal de Parkinson, ok, pessoal? Como? Criar permanentes lesões, né? Dessa forma, cria lesões no cérebro, ok, pessoal? Permanentes lesões de radiação no cérebro. O método é controverso e pode levar anos para ser aceito, consolidado, ok, pelos médicos, ok, pessoal? Então, vocês observaram que o texto aqui fala, né, de uma espécie de procedimento cirúrgico, tá, pessoal, em pacientes, né, com câncer no cérebro, né? Esses pacientes vão ser tratados de uma forma onde os raios, né, raios lasers, vão tratar desse paciente sem que eles sejam prejudicados pelos seus movimentos, ou seja, enquanto eles respiram, fazem algum tipo de outro movimento, eles podem estar examinando outras partes do tumor que estão circulando no organismo, tá, pessoal? E o que é que ele diz mais? Foi criado pela empresa Curie, na Califórnia, tá? E agora o Hospital St. Mary's, na Coreia, também está fazendo a adesão, não é, desse dispositivo que é chamado de CyberKnife. E no final do texto ele fala que é um método ainda controverso, tá, pessoal? E que ao longo dos anos ele vai demorar a ter a sua consolidação ou aceitação pela parte da medicina e os médicos e os estudiosos de um modo geral. Então, retomemos agora para as questões, para a gente tentar observar quais das alternativas iremos abordar aqui. Então, a número 2 diz o seguinte: as técnicas cirúrgicas são não invasivas. Aqui o fragmento se refere. Foram inicialmente empregadas no tratamento de, letra A, doença de Parkinson, letra B, convulsões epiléticas, C, câncer cerebral e letra D, distúrbios respiratórios, tá? Pessoal, então, vocês devem ter observado que lá nas primeiras linhas do parágrafo está bem claro que os pacientes com câncer, né, com câncer no cérebro, né,
os doutores estão eliminando os tumores, né, com essa radiação. Então está bem claro lá nas primeiras linhas que trata-se de quê? De pacientes com câncer cerebral, ok, pessoal? Então, alternativa C, tá? As técnicas cirúrgicas não invasivas, aqui o fragmento se refere, foram inicialmente empregadas no tratamento de câncer cerebral, ok? As questões seguintes dizem respeito ao dispositivo CyberKnife, linha 6, pessoal, como foi citado aqui, né? Então vamos lá. Há médicos utilizando em pacientes que representam, letra A, lesão cerebral, letra B, transtorno obsessivo compulsivo, letra C, tumor broncopulmonar e letra D, dificuldade de locomoção. Então, pessoal, diante dessas alternativas, a gente já poderia eliminar, né, duas alternativas aí que essas duas alternativas não fazem referência nenhuma ao texto, que seria tumor broncopulmonar, o texto não faz nenhuma referência à questão dos pulmões, e na letra D, dificuldade de locomoção também, o texto também não faz nenhuma referência citando algum paciente que ficou com dificuldade de se locomover, de andar e etc. Então, nós temos claramente aqui que o CyberKnife, né, ele vai tratar pacientes em estados graves de depressão e distúrbios obsessivos compulsivos, pessoal. Então, nós temos aqui a alternativa B. Está bem claro lá na 7ª linha, não é? Os médicos utilizam em pacientes que apresentam o transtorno obsessivo compulsivo, ok? Alternativa B. Na questão número 4, nós sobre o CyberKnife ainda, tá? O dispositivo que ele se refere, que é o CyberKnife, teve origem. De onde ele se originou, pessoal? De onde? Num hospital do Sistema Público de Saúde. Letra B, na Coreia do Sul. Letra C, nos Estados Unidos. E letra D, numa universidade da rede privada. Então essa questão aqui também está bem clara, eu espero que vocês tenham observado esse aspecto, né? Onde nós teríamos aqui praticamente duas alternativas que poderíamos estar com dúvidas, que seriam a letra B ou a letra C, né? Na realidade, o que é que ele fala aqui, o texto? O texto fala que na Coreia do Sul, os médicos irão começar a fazer o uso desse dispositivo, tá? Lá no Hospital St. Mary. Eles vão começar a utilizar esse procedimento. Mas, de onde se originou, né, esse dispositivo foi justamente onde? Em Sunnyvale, Califórnia, né? Foi originado, fabricado pela empresa, a Curie, e se originou-se dos Estados Unidos. Alternativa C, ok, pessoal? E a última questão em relação ainda ao CyberKnife, em relação ao uso do método, ok, do método cirúrgico, pode-se afirmar, letra a objeção na comunidade médica, B, impede que ocorram lesões permanentes, C, reduz os riscos de efeitos colaterais, D, é aplicado para tratar 4 patologias, ok, pessoal? Então, eu vou fazer uma referência aqui à letra D, né? A letra D está dizendo aqui que é aplicado para tratar 4 patologias, né? O texto, em números, o texto fala em 9, tem número 9 aqui, e nós temos aqui o número 6, né? Lá na linha 6, na própria linha 6 fala de número 6. Se a gente fosse tentar matar a charada pela informação numérica, né? Seria também uma informação não verídica, porque nós em nenhum momento vemos que o texto fala na questão do número 4, então a gente já poderia eliminar a D, né? A questão dos efeitos colaterais também, o texto ele não declara isso, né? Lesões permanentes. Então, o que é que acontece? Na última linha, pessoal, fala que esse procedimento é controverso, tá? E vai levar anos, ok? Para ser aceito, consolidado dentro da comunidade médica, tá certo? Então, a alternativa correta seria a letra A. Há objeção na comunidade médica, né? Há controvérsias, ou seja, ainda não chegaram a um denominador comum para o uso desse procedimento cirúrgico, apesar de aparentemente ser bem inovador e eficaz, tá? Bom, nós temos aqui a última questão que eu trouxe para vocês, e da mesma forma, né, uma espécie de texto padrão, e eu quero partir, logicamente, para o enunciado, tá bom, gente? Então, a última questão diz o seguinte:
De acordo com a letra da canção, o autor. Opa, olha aí, gente. De acordo com a letra da canção, o autor. Então, nós já inferimos que o texto que se refere a essa outra questão se trata de uma música. Tá, gente? Então, nós temos aqui a letra A, que diz o seguinte: se sente sozinho enquanto aguarda seu amor chegar em casa. Descreve o amor como um sentimento livre de pontos negativos. E letra C diz que o amor o machucou e por isso não amará novamente. D. Guarda fotos dos seus relacionamentos passados como lembrança. E letra E afirma que o amor é a única coisa que faz com que as pessoas se sintam vivas. Então, nós já sabemos que o texto anterior a essa questão, que se refere a essa questão, se trata de uma canção, de uma música. Então, vamos agora observar como ele se comporta. Então, nós temos aqui assim, as duas estrofes. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. And when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It's the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Hearts were never broken, and time's forever frozen still. Então, nós temos aqui, pessoal, o título da canção aqui embaixo, Photograph, né, do cantor Ed Sheeran, ok? Então, nós temos esses dois trechos. E o que é importante enfatizar para vocês, né? O Enem, todos vocês sabem que são apenas 5 questões, né, de língua estrangeira, onde em todo ano da sua história que o Enem começou a ser aplicado, sempre nós iremos nos depararmos com um trecho de uma letra de música, o trecho de um poema, tá? Na história do Enem, todos esses dois, né, estilos de textos, eles estiveram, ao longo dos anos, fazendo parte da prova. E quando a gente vai tratar de poesia, quando a gente vai tratar de música, né, em língua portuguesa, quando a gente vai interpretar principalmente, né, nós já encontramos algumas dificuldades. Por quê? Porque existe a questão da licença poética, então os compositores, os poetas, todos eles escrevem nas entrelinhas, né? Então, na maioria das vezes, nós queremos interpretá-las, né, chegar a um denominador comum, fuçar ali aquele poema, aquela letra, né, para entender o que é que o autor está querendo dizer, para que ele está se referindo, que na maioria das vezes são metáforas, né? E a gente, na maioria das vezes, nós nos sentimos um pouco até angustiados e sem saber, né, vamos dizer, a conclusão real daquele poema, daquela música, de quem é que ele está falando, do que, né? Por quê? Sempre está escrito nas entrelinhas, né, com metáforas, então fica muito complicado para a gente. Imaginem, pessoal, imaginem a língua inglesa. Então é aí onde nós temos que ter um domínio, né, observar as entrelinhas, né, começar a pensar fora da caixinha para que a gente chegue a tentar entender o que é que aquele autor, aquele cantor, aquela música está querendo dizer, tá? Então, trazendo um pouco aqui para vocês a tradução, né, ele está dizendo que o amor às vezes machuca, né, mas é a única coisa que eu sei, né, quando fica difícil, quando as coisas estão difíceis, né, e você sabe que as coisas podem se tornar difíceis às vezes, e é a única coisa que nos faz nos sentir vivos, ok? Nós guardamos este amor em uma fotografia, tá? Nós construímos, né, nossas memórias de nós mesmos, construímos nossa história de nós mesmos, onde os nossos olhos nunca se fecharão, né? Nunca estarão fechados. Os corações nunca foram partidos, quebrados, machucados, ok, pessoal? Magoados. E o tempo está congelado para sempre, né? Essa última frase aqui, né? Frozen, né? Palavra bem conhecida daquele filme lá, né? Bem conhecido de vocês, que o tempo está congelado para nós. O que quer dizer? O tempo está parado para nós, o tempo parou, né? De uma forma bem romântica, de uma forma bem poética, que ele se referiu, não é verdade?
Então, indo para a questão, vamos ver o que é que Alan Shearer, de certa forma, qual a melhor alternativa que se enquadra com esses dois trechos da canção dele, chamada Photograph, né? De acordo com a letra da canção, o autor, letra A, se sente sozinho enquanto aguarda seu amor chegar em casa, gente. Então, essa questão aqui a gente já pode eliminar ela, tá? Porque ele não fala nem um trecho dessa letra, né? Que está em casa, solitário, esperando seu amor chegar, tá? Ele não fala em nenhum momento sobre isso aí. Letra B. Descreve o amor como um sentimento livre de pontos negativos. Pessoal, na verdade ele não está nem, eu entendo aqui que ele não está nem traçando nenhum ponto negativo da relação amorosa. Talvez ele esteja só traçando, né, as particularidades do que é o amor, né, o sofrimento. Não seria nem os pontos negativos, mas, vamos dizer, a patologia do amor, podemos dizer assim, né, de uma forma bem poética. Na letra C. Diz que o amor o machucou e por isso não amará novamente. Né? Vamos lá. Letra D. Guarda fotos dos seus relacionamentos passados como lembrança. E letra E. Afirma que o amor é a única coisa que faz com que as pessoas se sintam vivas, né, pessoal? Então, de uma forma poética, né, ele se depara aqui, né, que guarda o amor dele nas fotografias, né? Guarda, né, a construção na memória dele, né, do relacionamento, que os olhos nunca se fecharão, né, ou seja, estarão sempre lembrando, né, da pessoa amada, daquele relacionamento. Ele fala aqui muito bem claro que o coração, né, o coração dos dois nunca foi machucado, nunca foi partido, e que eles, né, que o tempo está congelado para eles, ou seja, o tempo parou, né, como se fosse algo que ele não quisesse que acabasse, né, que fosse eterno. Então aqui nós temos como resposta correta a alternativa E. Ok, pessoal? Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo da aula, tá? Que vocês tenham feito algum tipo de anotação desses pontos e em breve, né, estaremos com a nossa aula novamente e iremos, como já falei para vocês, tratar de outros pontos inerentes à língua inglesa, né? Revisar alguns outros conteúdos de suma importância e nos encontraremos na nossa próxima aula e bons estudos para todos, ok? Grande abraço. God bless you.